O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Todo mundo? O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Vamos lá, iniciando nossa aula de hoje, a última aula da literatura sapiencial, deste terceiro bloco em que nós estamos estudando, rezando, refletindo, partilhando, né, essa experiência com a palavra de Deus. Continuando a nossa reflexão, cantando. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vocês? Vem nos ajudar. E não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. Aleluia, irmãos, aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. As lutas deste dia, nossa louvação. As lutas deste dia, nossa louvação. Então, proclamemos a palavra do nosso Deus, a palavra que é salvação, cantando. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Todos. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Pode proclamar. Vamos ouvir o Evangelho da festa, da solenidade, da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Lucas, capítulo 11, versículos de 27 a 28. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Bem curtinho. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz do ventre que te trouxe os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria que a gente repetisse a frase da mulher, independente de Bíblia que a gente esteja, qualquer Bíblia que a gente tiver. E queria que a gente repetisse também a palavra que Jesus responde para a mulher. Pode ser? Cada um na sua tradução. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus? Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esse evangelho, eu acredito que são dois versículos que nos apresenta de forma clara, sucinta e objetiva para a nossa compreensão. Eu creio que sim. Porque Jesus estava onde? Para receber esses elogios? No meio do povo, né?
e falando para o povo. E do meio desse povo, imagine, surge uma pessoa. Logo quem? A mulher atrevida demais, né? Toda mulher atrevida, né? A mulher é interessante que o Evangelho coloca assim, que será que se fosse um homem ele teria coragem de falar isso para o Senhor Jesus? Eu creio que não, né? Mas a mulher, um ser discriminado, um ser que não é reconhecido, um ser que é nem tido como pessoa, sai do meio do povo gritando, imagine, no meio da multidão, vai elogiar, né? Um dos maiores elogios à mãe de Jesus, essa mulher, né, que percebe a sabedoria, é pela mãe que se conhece o filho, não tem esse dito sapiencial? É pela mãe, não sei se vocês conhecem esse dito, né? Essa forma, essa prática comum. É pela mãe que você conhece o filho, né? O filho sábio, inteligente, educado, respeitoso, servidor, e ela percebe tudo isso e ela vai elogiar quem? A mãe de Jesus, que soube educar o filho, né? Que soube oferecer ao filho tanta sabedoria na concepção dela, na educação que ela sabe que os judeus recebem, a mãe, principalmente, é que cuida, que zela, que acompanha, que educa o filho, né? Então, ela reconhece a grandeza dessa mãe, Nossa Senhora, através do filho Jesus, né? E Jesus recebe o elogio, ele não recusa, mas ele vai colocar outra coisa bem maior do que esse reconhecimento. Feliz o ventre, né? Ela vai dizer feliz o ventre. Ele vai dizer muito mais feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ele está elogiando triplamente a sua mãe. Jesus elogia nesse momento. Porque foi a pessoa que mais ouviu a palavra de Deus, que mais disse sim a Deus, que mais respondeu a Deus, Maria, né? Pessoa que mais respondeu. Então, o elogio dele foi triplicado para a sua mãe, né? Para Nossa Senhora. E, ao mesmo tempo, para cada um de nós. Para você, para mim, para o leitor do Evangelho, para todos os tempos. Muito mais felizes são aqueles que ouvem e que põem em prática a palavra de Deus, né? É muito profundo, muito rico. Nós podemos, desses dois versículos, extrair coisas altíssimas da nossa fé, profundíssima para nosso crescimento, né? Tanto essa mulher que reconhece, como o próprio Jesus elogiando de forma discreta, né, a mãe e aqueles que seguem também, que ouve também, que pratica, que é como Maria, que diz sim, que é servo do Senhor. É muito profunda essa passagem. Alguém, se quiser completar, quiser também discordar, concordar, fica ali. A gente pode ficar também com uma missão de, nessa semana, também ouvir a segunda opção do Evangelho, que é o de Lucas, que é Maria que vai lá para visitar a prima Isabel, que é a segunda opção, Lucas 1, de 39 a 56. Sim, Aí, sim. no domingo, vai ter as duas opções do Evangelho, e aí o celebrante, o presidente, a liturgia vai escolher o dele. E a gente poderia também aprofundar em casa esses evangelhos. Eu só quero trazer para a gente, nós estamos no mês vocacional, e fala de Sinfonia das Vocações. Primeiro domingo, a vocação dos ordenados, padres, bispos, diáconos permanentes. Agora, é o segundo, a vocação da família, de maneira especial o matrimônio, os pais. Agora vamos entrar na vocação religiosa, trazendo a festa da solenidade da Imaculada Conceição,
Depois a vocação dos catequistas, a vocação dos leigos e leigas. É linda esse mês vocacionado. E Maria, assim, para mim, é o modelo da primeira cristã, da primeira missionária. Não tem que não me tirar isso da cabeça. A primeira, para mim, é a primeira. Aquela música do Padre Zezinho, ele acertou de letra. Primeira cristã. Não sei se vocês conhecem ela, ou já ouviram. Mas, para mim, ele acertou de letra. E Maria, viu, Paulo? Ela é, como você está, só completando o que você está dizendo, ela é modelo de todas as vocações. Olha. Ela viveu a vida leiga, né, servindo aquilo que era necessário, servindo a sua prima, servindo a todos. Ela é modelo de uma vocação matrimonial, que ela casou, e ela é modelo de vocação religiosa, consagrada, que ela foi toda de Deus. Maria foi toda de Deus, né? Ofereceu-se totalmente para Deus. Então, ela é modelo de todas as vocações. Impressionante, né? Um motivo para as mulheres falarem. Mesmo que sejam consagradas como religiosas, mas são consagradas pelo batismo. Ela falou eu e a irmã. Primeira catequista que deu seu sim, né? Esse sim maravilhoso, salvífico para todos nós. A gente percebe também que Maria, ela, uma coisa que eu tenho pedido para Deus também é a questão do silêncio, né? Ela soube calar, ela soube falar. E aí eu também me coloco assim pedindo a Deus, né? Essa sabedoria, essa graça, né? De saber calar e também de saber falar. Às vezes me deixo levar pelas situações, pelo calor do momento. E Maria, ela ficou, né, naquele momento, né, lembra aqui das bodas de Caná, que ela percebe ali a falta do vinho, ela vai onde o filho. Mas mesmo o filho dizendo, não é a minha hora, ela disse para os serventes, né, façam tudo que ele vos disser. Ela os encaminhou também para a obediência, né? Então, assim, pedir a Maria também que me ensine a ser esse silêncio, mas também saber falar na hora certa e confiar em Deus. Ângela, eu me lembrei de outra canção do Padre Zezinho. Eu olho para o Zezinho, acho que ele as canções dele não tiram de letra. Aquele, quando fala do silêncio, acho que aquela canção é um ensinamento para nós. Eu não sei cantar, mas é assim, dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Às vezes a gente tem que Na ter a minha palavra certa. palavra certa, na hora certa, do jeito certo, e na pessoa certa. Mais ou menos isso. Às vezes a gente tem a palavra certa, a hora certa, o jeito certo, mas às vezes não está para a pessoa certa. É o que a gente tem sempre que pedir, né? Essa graça. De saber falar na hora certa, a pessoa certa, do jeito certo e na hora certa. É verdade. Hoje a turma está tão caladinha, né? Só porque é o último dia da minha aula. Todo mundo assim, silencioso. Então, digamos, Pai nosso que estás no Estás céu, nos céus, santificado. santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente deixa para rezar a Ave Maria no final, Final, né? Deixa para o final. agradecer a Deus as aulas da irmã, essa festa Uhum, é um dogma, né? Imaculada Conceição, uhum. e a É esse. Nossa Senhora, e de tantos nomes. Eu lembro que faz desenho com aquela outra, acho que é faz desenho que diz Nossa Senhora de tantos nomes.
É Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora Aparecida. Eu amo Nossa Senhora do Guadalupe. A forma que Maria teve para cada situação aparecer, né? Para cada situação. É verdade. Então, podemos continuar, né? Eu estou lembrando aqui, né, falando aí que o Paulo está falando de várias Nossa Senhora, só rapidinho, eu me lembro aqui que o padre Ribamar um dia contou que ele teve um sonho que morreu e foi para o céu. Aí, quando ele chegou lá, ele disse que via várias Nossa Senhora. Assim, todo lugar que ele ia, era uma Nossa Senhora vestida de um jeito. Aí ele Legal. virava para o outro lado, era outra vestida de outro jeito. Aí disse que ele ficava agoniado, dizia, mas não é só uma Nossa Senhora, como é que eu estou vendo aqui um monte de Nossa Senhora? Aí ele, eu digo, pô, o senhor foi privilegiado para ter um Não é? sonho desse. Foi mesmo. Nossa Senhora se mostrou, né? A mil e uma face dela. É interessante. Então, meu povo de Deus, já estamos chegando ao final da nosso último bloco. Eu estava assim refletindo e vendo que nós já vimos praticamente quase todo o Antigo Testamento. Não sei se vocês se deram conta, né? Nós já vimos que só faltou 18 livros para a gente terminar o Antigo Testamento, que vai ser agora, que são os livros proféticos, né? Que são 18 livros. Então, a gente já está bem afiado no Antigo Testamento, né? Eu acredito que sim, né? Nós já estudamos bastante, de bloco por bloco, né? Divisão por divisão, vendo o tempo, vendo o contexto, vendo a realidade de cada livro, né, para quem foi escrito, né, vendo toda a situação de cada livro, né, de cada bloco. E para encerrar, a gente está terminando com a literatura sapiencial. Por quê? Porque é uma literatura que ela perpassa todo o Antigo e o Novo Testamento. Quem disse que Jesus não gostava de poesia? Quem disse que Jesus não gostava de música, né? O tempo todo, a vida toda dele, ele usava o salmo, né? Os provérbios, usava, né, o livro da sabedoria. Então, é interessante, né, a literatura sapiencial, porque ela é como se fosse o carro-chefe do Antigo Testamento, e também, por que não dizer o novo, porque o autor da sabedoria é Deus, Deus é a própria sabedoria, e o seu Filho Jesus é a sabedoria, com o Espírito Santo dele, né? Então, é muito importante a gente ter essa base, porque aqui não é um estudo, como a gente diz no início, aprofundado, é só uma introdução, é só algo para você ficar assim, com sabor de quero mais. Ah, eu queria mais. Para a gente ter esse gostinho de quero mais e ter um pouquinho de conhecimento, né, bem vago, mas é importante é ter esse conhecimento. Para a gente dizer assim, nossa, como a Bíblia, como Deus é organizado, como a Bíblia ela é sábia. Ela tem palavra para tudo e tem todos os jeitos, as formas de se compreender a voz de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, né? Uma hora ele falou, né, através da história, os livros históricos. Outra hora ele falou sobre a lei, né, o Pentateuco. Outra hora ele fala em forma de poesia. Isso é a maravilha da palavra de Deus. Isso é a grandeza, é o tesouro que nós temos em mãos, né? Então, essa sabedoria, como a gente já aprendeu aqui, é essencial para nós bebermos, porque ela é a fonte. A sabedoria é a fonte da palavra. A sabedoria é a própria fonte, porque é Deus. E se nós não bebermos dessa fonte, nós vamos ficar o quê? Seco, né?
Uma fonte seca não faz, não tem necessidade, não tem serventia para nada, né? Então, essa fonte a gente tem que buscar sempre, né? Beber dela, sempre, né? E aqui nesse finalzinho, que vai falar da sabedoria do povo judeu, né? Da sabedoria hebraica, o povo de Deus, o povo que foi escolhido, ele vai dizer que é o próprio Espírito que coloca na vida desse povo, né, as normas, as regras, né, os preceitos, que põe ordem na vida do povo, né, na vida de todos eles, né, porque ela deve abrir caminhos, né, mostrar onde está necessitando melhorar, onde está bem, onde não está bem. Como ele diz aqui, é o Espírito que coloca a ordem na vida do ser humano em sua busca de autocompreensão em relação com suas coisas, com as pessoas e com o Criador. Então, né, o Espírito Santo é a própria sabedoria, o Espírito de Deus. Então, é a sabedoria que vai conduzindo toda a história humana, né, toda a vida humana. E vai ensinando através de normas, de preceitos, de conselhos, como bem melhor viver, como bem melhor se relacionar com as coisas, né, com a natureza, com o cosmos, né, de forma respeitosa, de forma, né, educada, sempre olhando que tudo que nós recebemos de presente do nosso Criador não é nosso, né? Por isso, por não ser nosso, a gente tem que ter respeito por aquilo que Deus nos deu, a família, né? Deus nos deu uma família. Deus nos deu pai, mãe, avô, avó, filhos, netos, bisnetos, genros, noras, tudo Deus nos deu, mas para quê? Para a gente ser sinal, ser presença dele no meio desses nossos irmãos, né? Deus nos deu a natureza, né? Para nós sermos presença na natureza da presença dele, cuidar bem, com educação, com respeito, com zelo, né? E também essa dinamicidade que leva até o Criador, né? A intimidade com o Criador. É o Espírito que nos faz, que nos concede essa intimidade. Buscar Deus, que querer Deus, estar sempre em Deus e com Deus, né? Para levar esse Deus aonde nós formos. Então, essa sabedoria hebraica vai tratar de quê? Vai falar de quê? Das coisas práticas, da vida, do cotidiano, né? De como o povo deve viver, como o povo deve se comportar, como o judeu deve se comportar, como o judeu deve entender e compreender, né, aquilo que Deus está querendo dele, na natureza, na família, no templo, na sociedade, né? Então, tendo como objetivo, né, a sobrevivência humana e seu bem-estar. Então, aqui é claro, é bem tranquilo para nós compreendermos. É toda a nossa vida, todo o nosso cotidiano, que está envolvido, né? Está embebido da sabedoria de Deus, né? E assim a gente precisa estar atento, aberto para perceber essa sabedoria, essa presença de Deus em tudo, né? Em tudo. E acolhê-la, né? E ensinar também aqueles que não conseguem perceber. Então, a sabedoria é o quê? Um conhecimento, para a gente resumir, que vem da experiência existencial sobre o que rege a vida e sobre o que rege o universo. Então, como a gente vem falando, vem partilhando sobre a sabedoria de Deus, né? Ela nasce do conhecimento de Deus e nasce da experiência também de Deus, né? Da experiência de Deus, da experiência cotidiana, através do agir diário, né? Do viver observando diariamente os sinais da presença de Deus, a ação de Deus em tudo, né? Na palavra, a ação de Deus na natureza, nos acontecimentos, né? Nos fenômenos da natureza,
A ação de Deus na igreja, nos sacramentos, na Eucaristia, enfim, né? Quando a gente consegue, é capaz de perceber, isso se chama sabedoria existencial. É isso que os livros sapienciais convidam a cada um de nós a buscar. E a gente só consegue chegando próximo, tendo intimidade com a própria sabedoria, com o nosso Deus, com o próprio Deus. Deus é a sabedoria. Tudo bem até aqui? E quem é o sábio? Quem é o sábio para você? Na sua concepção, no pensamento de cada um de nós. Quem é o sábio? Quem é a sábia? Sem olhar para esse conteúdo, o que você acha? Antes de você refletir, estudar, né, e rezar com a literatura sapiencial, quem era o sábio para você? Quem é a sábia para você? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer reagir? Então, quem não quer, ninguém quer reagir, vamos continuar. Sábio é quem tem suficiente perspicácia para descobrir Deus. Deus, né, que criou e que governa o mundo e que o ser humano faz parte dessa trama. O sábio, ele cultiva a virtude, ele sabe cultivar as virtudes, principalmente a virtude do temor a Deus, né? Ou a atitude de reverência para com o Adonai, né? Adonai significa Senhor. Adonai é uma palavra hebraica que em português significa Senhor, Senhor. Então, por isso, o pressuposto da sabedoria é o temor a Deus. Né? Temer a Deus é estar diante da presença dele e saber que eu devo fazer aquilo que agrada. E devo também saber o que desagrada, né? Pecado desagrada a Deus. Né? A falta de partilha desagrada a Deus. A negação do servir o outro, estar disponível para o outro, desagrada a Deus. Então, tudo que eu sei que vai desagradar ao coração do meu Deus, que é o amor da minha vida, então eu não vou praticar, né? Eu vou temer, eu vou fazer de tudo para que eu faça o contrário. Né? Eu vou me esforçar para lutar, para não fazer aquilo que não é bom, nem para mim, nem para meus irmãos, e não agradar ao meu Deus. É isso. Sabe aquele que teme. Aí eu coloquei até essa passagem do Deuteronômio, capítulo 4, que vai falar sobre essa experiência do sábio, né? Vede, eu vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomarei posse. Guardai-os e ponde-os em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência diante dos povos, para que, ao conhecerem todas essas leis, digam: sábia e inteligente é, na verdade, essa grande nação. Por que não dizer sábia e inteligente é, na verdade, essa cristã, esse cristão, essa filha de Deus, esse filho de Deus que sabe, que conhece, né, as leis, os decretos, os preceitos e as põe em prática. Podemos dizer isso, não é não? Deuteronômio 4, de 5 a 6. Essa palavra é para mim, é para você, é para nós hoje, para a gente refletir e dizer como é que está a minha caminhada como pessoas cristãs, pessoas batizadas, né? E viver de acordo com a vontade de Deus, né? Inteligente e sábia é essa nação que sabe guardar, sabe pôr em prática a sabedoria, sabe viver e sabe ensinar as leis
e os decretos, e sabe temer o Senhor. E essa é o sábio, essa é a sábia. Agora eu pergunto, é fácil? É complicado? É possível viver tudo isso? Eu creio que já que o Senhor, né, nos deu a graça do seu Espírito Santo pelo batismo, sim, por nós mesmos, por si só a gente não consegue. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos impulsiona, que nos dá coragem e condição para viver tudo isso que o Senhor nos convida, convoca para nós experimentarmos, vivermos e darmos testemunho. Tá certo? Isso aqui é para mim. Tome para você, isso aqui é para você. É você ter a certeza de que Deus quer isso da gente. E ele deu o Espírito Santo para isso, né? Para a gente lutar e conseguir. Sozinho não, mas sim com o Espírito Santo. Tá bom? Então, o sábio ou a sábia, o que acontece, né? Ela tem habilidade para viver bem, sabe enfrentar os desafios, né, advindos da criação, da vida social, principalmente sabe se ajustar-se à vontade de Deus, né? Sabe tentar, né, dizer, bom, né, eu preciso pôr em primeiro lugar a presença de Deus, né? Eu preciso não desanimar, não definhar nos desafios, nas dificuldades, nos sofrimentos, mas eu preciso acreditar que Deus é o Senhor da minha vida, que isso que eu estou vivendo não é maior do que Deus em minha vida. A dor, a perda, a ausência, a negação, nada disso em minha vida é maior do que a presença do meu Deus, né? Isso é ser sábia. Se a gente, eu vou dizer, eu digo uma coisa para vocês. Se todos nós tomássemos consciência disso, olhe, poderia até existir mesmo, como existe. Muita depressão, muita pessoa depressiva, mas quando a gente confia, quando a gente se entrega, a gente luta, e através dessa luta, muitas vezes a doença ela não encontra mais espaço, né? É Deus que vai cuidando, e Deus vai fazendo com que a pessoa experimente que Ele é o Senhor da sua vida. Mas para isso a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. E isso é ser sábio. Como ele diz, é a habilidade para viver bem. Ser sábio. E também nesse sentido, ele colocou até aqui o cara tocando uma harpa, né? Essa habilidade aqui de desenvolver, né? Uma poesia, uma música, tocar um instrumento. Ah, mas não tem um jeito. Mas se você tentar, quem sabe, né? O Espírito Santo de Deus vai te dando essa habilidade de fazer uma poesia, de recitar essa poesia. Isso é sabedoria, né? Isso é arte, né? A arte de aprender fazer um crochê, um tricô, costurar, serviços manuais, isso aí aprender a cozinhar, fazer um bolo maravilhoso, fazer algo na cozinha bom. Isso é habilidade, mas para habilidade a gente precisa o quê? Exercitar. Existe a palavra exercício. Existe a palavra tentar, não só uma, duas, três, quatro, mas diversas vezes, né? Aí você vai ganhando habilidade naquela atividade, naquilo que o seu coração está querendo, né? E Deus vai ajudando. Pode passar. Então, aí eu coloquei aqui, né? A sabedoria, ela é a presença do próprio Espírito de Deus. Aonde, né? Que esse Espírito está presente onde? Podemos até ler junto. Na família, na vida dos anciãos, na vida dos profetas, na experiência dos sacerdotes, na vida dos juízes. Podemos continuar. Na vida, né, na vida da dona de casa, na vida do operário, do trabalhador,
na vida daquele pedreiro que passa o dia no meio do sol, na vida do gari, na vida de todos aqueles que se dispõem, né, a experimentar, né, as habilidades que Deus oferece para eles. Se a gente for pensar em inúmeras, né, atividades, Deus, a sabedoria se faz presente, né? E é Deus que está dando aquela força para vencer, para ganhar o pão sofrido, né, no trabalho. Isso é habilidade, isso é Deus que concede, né? Então, está presente em toda a vida humana, em todo o esforço humano, naquilo que você se dispõe. Deus está também com você. Pode passar. O primeiro sentido da sabedoria na Bíblia é o quê? É o sentido da habilidade manual. Através, o próprio o judeu, né, a Bíblia, o povo que escreveu, os judeus que escreveram, os grandes estudiosos escreveram a Bíblia hebraica, eles perceberam que é bem mais fácil entender sobre a sabedoria de Deus divina quando se vê alguém tocando um instrumento, alguém recitando, fazendo uma poesia, compondo algo bonito, né? Uma literatura de cordel. Ali a gente percebe que não é a própria pessoa, é o Espírito de Deus que está iluminando aquela pessoa e a pessoa está pondo para fora, expondo para fora tudo aquilo que é belo, é lindo e que vai ajudar, contribuir, né, no exercício, na comunhão e na fraternidade, né, com o mundo. Por isso que eles percebem que o primeiro sentido na Bíblia é essa habilidade, que ele vai falar muito quando cita os 150 salmos, né, do salmista, um que canta um instrumento, um que toca um instrumento de corda, outro que toca um instrumento de percussão, outro que toca outro tipo de instrumento, outro que canta, né? É muito interessante, né? E aí ele vai percebendo que ali está a sabedoria, ali Deus também está. E aqueles, irmã Rita, que não têm habilidade para esse tipo de instrumento? Tem outros tipos de habilidade, né, como eu falei. Às vezes é na culinária, às vezes é em outras coisas, mas se você tem habilidade, o Espírito de Deus está sobre você. Aqui é só um dos exemplos. Então, sabedoria é a arte de viver bem, como eu falei, né? Todos os relacionamentos, viver bem, por isso que eu coloquei aqui, né? Né, cada braço, cada mão é alguém diferente, né? Viver bem, se relacionar. Relacionar-se com Deus, com os irmãos, com as irmãs, com todos, né? É saber viver, né, com equilíbrio na vida social, na vida comunitária. Como diz São João da Cruz, em um dos seus obras, ele diz, né, que para se chegar no céu, a gente precisa praticar bem o amor, viver bem o amor. E o amor não se vive isolado, o amor se vive em comunidade, em, em família, né, em grupos. Né? Se você, né, quer chegar até o céu, viva 100% a humanidade se relacionando contigo, com Deus e com os irmãos. São João da Cruz explica muito bem isso aí, né? Para poder se chegar ao céu, a gente precisa viver 100% a nossa humanidade para poder ser santo. Se não for assim, a gente nunca conseguirá ser santo. Né? Se não perceber, não viver a humanidade nas relações com os irmãos, né? Porque tem pessoas que vivem muito bem sozinho, mas coloca essa pessoa em grupo, em comunidade, no meio da família, para se relacionar, aí a pessoa se fecha, né? Aí a pessoa tem dificuldade. Aí a própria Bíblia diz isso. Sabedoria é a arte de viver bem todos os relacionamentos. Quando fala todos, é todos.
É na família, é no trabalho, é no grupo, é na rua, né? É naqueles relacionamentos que é complexo, complicado, que dói, né? Que faz sofrer, que dá vontade de desistir, que dá vontade de chutar o balde para aquela pessoa. Mas né, Deus dá graça, Deus permite, Deus concede, né? Porque se ele nos capacita pela presença dele, então nós conseguiremos, né? É fácil? Não é fácil, né? Mas Deus concede. É só ele. Só a ação do Espírito Santo dele consegue. A gente aprender a nos relacionar com todos, né? Com todos os irmãos e irmãs. Vocês concordam? Aí aqui eu fiz só um resumozinho, literatura sapiencial, né, que é Jó, né, primeiro dos livros, ele vai falar dessa experiência da verdadeira religião, que está interligada entre a pessoa e Deus e a natureza, né? Também o livro dos Salmos, que é um dos maiores livros do Antigo Testamento, que vai ensinar a gente a cantar, a louvar, né? A chorar, a murmurar, mas é uma poesia perfeita, né? Que Deus vai compreender muito bem e vai entrar na nossa, né? Quando a gente recita esse salmo de dor, de sofrimento, de alegria, de júbilo, né? É a oração do povo de Deus, né? Os salmos, de forma poética. Os provérbios vai a falar dessa situação atual do povo, né? Da situação em que o povo vivia. E também Deus que vai, desce, se inclina e fala através da experiência do povo. Deus que caminha com o povo através desses ditos populares, não simples, mas tão profundo, tão belo, né? O livro do Eclesiastes, né? Os ensina, né? Vai ensinar o povo de Deus, vai ensinar a todos nós viver o tempo, viver bem, administrar bem o tempo. Lá no Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer que há tempo para tudo, para nascer, para viver, para plantar, para colher, para chorar, para morrer, né? Mas ele vai encerrar dizendo assim, que tudo isso pertence a Deus. Tudo isso pertence ao Senhor, né? Ele é o Senhor do tempo. E aí a gente precisa viver bem esse tempo presente, né? Se nós vivemos bem o tempo presente, nós estamos construindo o tempo futuro, que é o céu, né? Céu para nós e para os nossos irmãos. O Eclesiastes vai ensinar a gente a viver bem. O livro do Cântico dos Cânticos, né? Também é uma poesia belíssima, que se relaciona que vai falar da relação humana, relação de amor, relação conjugal, relação com Deus, relação comigo mesmo, relação com o outro. É o livro das relações, é o livro da experiência de amar, né? Quando ele fala da amada e o amado, né? A amada que corre pelas montanhas em busca do amado, né? E esse amado que foi interpretado pelos padres da igreja como Deus, né? E a amada como a igreja que Deus sempre está em busca e ela sempre está em busca de Deus, né? É belíssimo esse o Cântico dos Cânticos para os casais aprenderem também a viver, a se amar de forma madura e consciente, né? A sabedoria, como a gente já está vendo, né? Que é um livro perfeito, que vai só dizer assim, olha, a sabedoria já está em toda a Bíblia, do Antigo Testamento, e ela vem de Deus, e ela é dom de Deus, e ela volta para Deus, e é assim, esse eterno círculo, né? Esse eterno retorno, a sabedoria de Deus, vem de Deus, volta para Deus, e volta para nós, e volta para Deus. É muito interessante, né? E nós necessitamos desta experiência, né? E é o livro da sabedoria que vai nos ensinando a viver essa relação comigo mesmo, com o outro, com Deus, com a natureza. E o último livro da literatura sapiencial, que é o livro do Eclesiástico, né? Vai também nos ensinar a viver a experiência da luta para conservar a nossa identidade, né?
nosso modo de ser, de agir como ser humano, diante da sociedade, diante do mundo, diante da vida que nós vivemos. Aqui é uma pequena síntese de toda essa obra maravilhosa que eu espero que vocês leiam todos esses 7 livros, né? Para mergulhar nessa experiência. Aqui eu não posso nem ter nem o direito de cobrar de vocês, porque é só uma introdução. Mas eu espero que, da parte de vocês, vocês se interessem, né? Em ler, refletir, estudar, porque não em família, né? Juntar um grupo em família, fazer essa experiência seria muito interessante, seria maravilhoso. Pode passar. Então, o autor do livro da sabedoria, ele vai convidar cada um de nós, você e eu, cada leitor, judeus ou não judeus, a fazerem uma profunda experiência espiritual com esse Deus da vida, né? Como fala lá no livro da sabedoria, capítulo 3, versículo 9. Podemos até ler juntos. Os que nele confiam compreenderam a verdade, e os que lhe são fiéis viverão junto dele no amor, porque a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. Que lindo, né, gente? Que profundo. A sabedoria vai, através dessa poesia belíssima, vai dizer para nós, né, que o importante da vida humana, do cristão, é viver em Deus, é viver para Deus, é viver na experiência da intimidade com Ele e ensinar os nossos irmãos que não têm essa oportunidade, nunca tiveram, e que nós temos a oportunidade de conhecer essa experiência de Deus e ensinar a cada um deles, né? Pode passar. Muitos discípulos, eu coloquei essa passagem, capítulo 6, versículo 60, do 66 a 67, que eu achei tão interessante para a gente praticamente encerrar o nosso momento, né? Ele vai dizer assim, João, muitos discípulos que o ouviram disseram então, a gente pode ler junto, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Agora me diga, meu povo, se isso aqui não é a verdadeira sabedoria, a gente ter essa experiência de reconhecer que nós não somos nada sem Deus, que nós não temos vida sem a presença de Deus, que não faz sentido a nossa vida se não estiver em Deus. Estar em Deus e ver em Deus é ter intimidade com esse Deus. E a gente consegue essa intimidade é lendo a Bíblia, é rezando com ela, é vivendo os sacramentos. E né, também fazendo aquilo que ele disse, né, sede servidores da palavra. Servir como eu, né, também servi. Então, os evangelhos e a Bíblia toda fala dessa experiência do servir, do ser servo da palavra, ser servo um dos outros, está disponível, mas só quem é capaz, quem tem intimidade com Deus, quem tem essa relação com Deus, quem reza todo dia, quem lê a palavra todo dia, quem experimenta essa palavra e leva para a vida diariamente. Eu digo para vocês que é isso, gente, não é fácil, né? Porque a gente nunca foi educado, você e eu nunca fomos educados a fazer essa experiência desde criancinha, né? Os judeus, sim. Até mesmo nossos irmãos evangélicos, eles fazem isso com as criancinhas deles, né? Já leva para a escola dominical as criancinhas. As criancinhas já crescem nessa experiência. Nós, católicos, não, estamos muito distante disso, né? Então, somos educados a ficar mais distante de Deus e da sua palavra, a rezar pouco, a rezar quase nada.
Aí, quando a gente chega à vida adulta, a gente tem essas dificuldades. A gente sofre, né, com isso. Mas nunca é tarde. Eu digo para vocês que nunca é tarde para buscar Deus, para ter uma experiência com Ele. Ainda tem, Paulo? Amém. Palmas para nós que perseveramos até agora. Eu digo como o apóstolo Paulo, né? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da glória. Glórias a Deus, né? Nas alturas, né? Deus seja louvado para sempre, pelos séculos e séculos. Amém. Irmã, eu posso perguntar, tirar uma dúvida aqui, foi até que foi Pode, minha falado linda, pode na tirar. semana passada, né? Porque às Diga. vezes eu fico assim, em dúvida, como, assim, quando a gente usa esse termo, pobre de espírito. Porque às vezes eu vejo que essa palavra pobre de espírito é uma coisa do boa, e às Aham, vezes não é. E eu fico nessa dúvida quando ela é citada dessa forma assim, entendeu? aham, Antigamente eu achava que pobre de espírito era uma coisa muito. A pessoa que era muito, muito ruim, muito sem nada. Mas depois eu já vi que não era. Mas aí eu vi você citando na aula passada como pobre de espírito, que a gente não devia ser assim, pobre de espírito, uma pessoa pobre de espírito mesmo. Eu não sei lhe explicar como é, não, mas eu tenho uma dúvida sobre isso. aham. Isso, ótimo, Felinda. Muito obrigada por você ter lembrado disso. Olha, essa palavra, esse termo, pobre de espírito, ele pode ser entendido de duas maneiras, né? De maneira pejorativa e negativa e de maneira Pois positiva. é isso mesmo. Não é isso? Uhum. Então, né, muitas pessoas dizem assim, nossa, essa pessoa é tão pobre de espírito. Já ouvi isso demais, você já ouviu, né? Já. Ou pessoa, criatura pobre de espírito. Outra diz, ou criatura rasa, tem nada para oferecer, só fala Uhum. bobagem, né? Aí usa esse termo pobre de espírito, que é um termo errado para se falar, né? Quando a Bíblia fala, né, dentro dos conselhos evangélicos, né, os conselhos que Jesus viveu, quando a gente fala de conselho evangélico, foram tudo que Jesus viveu, pobreza, obediência e castidade, né? Somos conselhos evangélicos que o Senhor viveu e que é possível todo cristão viver. Entra a pobreza de espírito. Pobreza de espírito seria o quê? É aquela pessoa que está totalmente aberta, disponível para ouvir a voz de Deus, para experimentar Deus e levar Deus aonde for necessário, né? Pobreza de espírito é a pessoa que é desprendido, que não fala de pobreza material, mas também ao mesmo tempo entra a pobreza material. Quando você é uma pessoa desapegado, a palavra desapego, desprendido, você é capaz de ser uma pessoa pobre de espírito, no sentido de ser capaz de oferecer aquilo que você tem, oferecer o que você tem de melhor para o outro, né? Jesus foi pobre de espírito nesse sentido, porque ele não tinha nada, e o que ele tinha, ele oferecia, ele doava, né? Pobreza, quer dizer, pobreza espiritual, né? Que é utilizado também como pobre de espírito. Agora tem esse outro lado, pobreza de espírito que é entendido no nossa língua portuguesa, aquela pessoa que não tem nada para oferecer, que só fala que é uma pessoa ranzinza, uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que não se gosta de estar perto dela. Aí a gente usa esse termo. Nossa, que pobre de espírito, não tem nada para nos oferecer. Só fala aquilo que não é bom, que não edifica. Tem esses dois termos, né? Agora a gente tem que ter muito cuidado para usar esses termos, né? Pois é, eu sempre fiquei assim, me perguntava sempre, antes de ouvir, quando você estava falando. Aí naquele dia que falou, eu digo, não, mas eu Ó, tenho que alguém me tirar assim, me dar uma informação assim como você está dando, mas não é você já leu fácil as muitas vezes bem-aventuranças? Você já leu as bem-aventuranças, não leu? ler. E fala disso aí, não fala, não?
Felizes os pobres de espírito, Pois porque é, eles justamente. verão quem? A A Deus. Deus. Pois Está é. falando da pessoa que é desprendida, que é desapegada, que é capaz de dar a vida, de servir, estar disponível para o outro. Aí tem um outro lado que em português que a gente entende o contrário, mas a Pois é. verdadeira Como você falou na semana passada, eu não sei o que era, mas que falou que a pessoa era pobre de espírito. Nesse lado bem aí, era do lado negativo. tipo, Entendeu? exatamente, que se usam muito, né? Aí, olhando pelo lado evangélico, nas bem-aventuranças, né, ele vai elogiar, exaltar o pobre de espírito, você sabe, né? Que o Uhum. próprio Jesus vai dizer, felizes os pobres de espírito, porque eles verão a Deus, né? Então, é interessante, a gente tem que ter muito cuidado. A nossa língua portuguesa, ela é muito rica, mas ela é muito perigosa, né? Quando a gente usar esses termos, né? Que muitas vezes pode ser entendido de negativo ou positivo. Aí, entre nós mesmos, cristãos, a gente vai fazendo essa caminhada de ter cuidado, de ter né, esse sentido de dizer, meu Deus, né, eu não posso usar esse termo. Você entendeu? Entendi, Ah, certo. entendi. Alguém quer completar? Tá me Quer, ouvindo? Paulo? Tá me ouvindo? Estamos. Por isso que a igreja tem a opção preferencial pelos pobres. A partir dessa bem-aventurança, né? Felizes os Uhum, pobres em espírito que verão a Deus. E uhum, aí, inclusive a doutrina da igreja diz que o nosso Deus, o próprio Jesus Cristo, ele ama os pobres, ele é contra a pobreza. Nós também não aceitamos a fome, a miséria, a pobreza no sentido de gente cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobres. Claro que é injusto. Agora vamos ter, por exemplo, as eleições e às vezes nós somos levados a querer votar naquele que tem dinheiro, que fala bonito. Às vezes eu fico até triste quando a gente tem a história. O pobre não gosta do outro pobre, não acredita no outro pobre e não vota no pobre. Eu fico triste com essas atitudes. A gente tem que acreditar. Como diz uma canção, que a vida será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Nós temos que acreditar. É pobre acreditando no pobre. Não no sentido da pobreza, mas desse pobre, como disse a irmã. Gente, eu acho que a gente deve agradecer a irmã e levarmos esse convite, né? De sermos esses pobres de espírito. de espírito. Porque aqui, como Mateus vai dizer assim, né? No capítulo 5, no versículo 4, ele diz assim: feliz, né? Bem-aventurado, não, no versículo 3. Felizes ou bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, porque verão a Deus. Então a gente tem que acolher, né, essa bem-aventurança, porque ela nos leva a uma grandeza profunda, que é a sabedoria, é ser sábio, é viver em Deus, é viver com Deus, para Deus e a serviço de Deus, né? Ei, E é irmã, para se a gente todos. falasse Diga, Felipe, assim, se a diga. gente falasse assim, por exemplo, pobre Hum. em espírito, aí quando a gente fala pobre de espírito, aí muda um pouco. É o nosso português, né? Português. Nosso Aí, português. Celina, a gente vai ter que brigar com o povo que tem a língua portuguesa, que são formados em língua portuguesa. Porque a Bíblia ela foi traduzida para o português, e aí a gente sabe, né, que a nossa língua ela tem essas questões. Mas aí o importante é a gente entender o sentido teológico, o sentido bíblico, e aí, claro, quando a gente estiver meditando, a gente fazer a exegese, a hermenêutica bíblica, a partir da realidade. E por isso que a gente está fazendo esse curso bíblico, porque a gente quer justamente ajudar o povo a conviver, a se aproximar. Olha, eu estou aqui na paróquia, achei lindo aqui, que o povo leva a Bíblia para a missa. E eles dão a página da Bíblia pastoral para o pessoal acompanhar. Aí você tem que perguntar, e quando a leitura quebra? O padre bota a leitura sequenciada. Se pula, ele bota direto para as pessoas acompanharem. E na hora do salmo, a salmista
preserva o refrão do canto, que está na liturgia diária, mas o povo reza o salmo. Por exemplo, Que o lindo, salmista né? reza um pedaço e o povo reza outro. Eu sei que na liturgia, os liturgistas dizem que a gente não deve levar a Bíblia porque a gente tem que ouvir a palavra, tem que escutar. Mas eu defendo muito essa ideia de um dia todos nós temos a Bíblia em todos os lugares, inclusive na missa. Eu defendo essa ideia. Eu, particularmente. Estou contigo, Paulo. Eu também acho que a gente deveria, porque os nossos católicos, nós católicos, a gente não sabe manusear. E só vai aprender manuseando. É verdade. Aí, quando se fico muda de olhando. igreja, né, os católicos, quando mudam de igreja, que diziam que eram católicos, começam a usar a Bíblia, né? A gente sabe que, infelizmente, é no sentido de querer nos atacar, querer dizer que a gente é idólatra, né? Eles vão usando, mas eles estão ali com a Bíblia debaixo do braço e eles pegam, usam. E na Igreja Católica a gente tem essa falha no sentido disso, dessa motivação. Não é só usar o mês de setembro, a gente está chegando no mês de setembro, aí é o mês da Bíblia. Aí se fala da Bíblia, mas assim, na prática, a gente deveria muito. Eu estou com o Paulo porque eu acho que isso é muito necessário. Lá no grupo de oração que eu participo, a gente usa a Bíblia. Vamos procurando. Vocês não sabem ainda? Vamos lá, devagarinho, procurando, né? Para que a gente possa aprender, porque a gente aprende também vendo, olhando. Né? A gente também Exatamente. aprende com os olhos, né? Então é importante, os Uhum, ouvidos é importante, mas com os olhos também. Né? uhum. Então eu também concordo demais com isso, que é necessário. Se a gente se começa, a gente é um trabalho de formiguinha, sabe, Eusângela? Se começar Sim, começando sim. com a gente vai levando e vai Isso, dar certo, sabe? É fazer essa corrente do bem, né, Paula? A isso. corrente do bem. Exatamente. A corrente do bem, né? Que Deus está querendo para nós. Eu não sei E, se eu sonho e demais, irmã, mas eu sonho assim, um dia a gente ser mantido, no sentido bom da palavra, pelo dízimo nosso, sem precisar de rifa, de bingos. Nós temos a Bíblia, ó, porque a Bíblia, quem saiu da igreja era Lutero, e botou na Bíblia dos evangélicos, dos protestantes, e eles levam para todo lugar, no culto deles, todo mundo está com a Bíblia, está lá com a foi um católico, né, Paulo? Um nós não católico. levamos para missa, não levamos para missa. Não existe a Bíblia por causa da igreja, né, Pois católica? é. E aí Exatamente. eu fico triste. E tem grupos que às vezes nem usam a Bíblia direito. Não sabe, também não sabe, não se Outros interessa, né? livros, mas não usam a Bíblia. Eu acho lindo o caminho, porque a liturgia, eles só pegam o VTB, que são a Bíblia, como é a Bíblia de Jerusalém. Nem todo mundo consegue pegar a Bíblia de Jerusalém. Aquilo que eu estava dizendo, quando eu vou dar um culto bíblico, eu pego 3 ou 4 traduções diferentes para me aprofundar, porque se alguém tiver com a Bíblia de uma outra linguagem e me perguntar, eu pelo menos já peguei e tenho como dar uma resposta. Uhum. Eu já estou aqui passando para vocês, né, falando de Bíblia, o material que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, fizeram muito bem feito, perfeito, esse material, esse livrinho, que é o livro do mês da Bíblia, que não é para ser só no mês da Bíblia, é para ser o resto do ano inteiro, a gente estudar, refletir, rezar e testemunhar com ele. O livro de Ezequiel, que é um livro um pouco complexo, porque tem 48 capítulos, né? Que é um profeta maravilhoso e que fala, é um profeta muito atual e fala dos nossos tempos, né? Nos ensina muita coisa. Então, esse material, esse estudo já está sendo divulgado né, nas redes sociais, né, no YouTube. Por exemplo, no meu, na minha, no, no site da minha congregação, toda segunda-feira a irmã Ilha está fazendo uma live sobre o livro de Ezequiel, muito boa, viu? Até o final desse mês de agosto, ela faz segunda-feira uma live sobre Ezequiel. E outros canais, outros grupos também estão fazendo essas lives. Aí eu quero dizer para vocês que material nós temos para estudar a palavra de Deus. Falta coragem, falta ousadia, falta pôr como objetivo na nossa vida estudar a palavra, rezar com ela,
e testemunhá-la. Né? Aí já quero dizer para vocês que do dia 2 a 6 de setembro, aqui em Teresina, nós iremos fazer uma semana de estudo bíblico, aqui no Paulo VI, e essa semana de estudo bíblico nós vamos ter o turno da tarde e o turno da noite. À noite vai ser online, né? Então, vai ser muito bom esse estudo. Então, se vocês se interessarem, eu vou passar para o grupo, Paulo, o cardzinho para vocês Ok. divulgarem, e também a ficha de inscrição, se vocês quiserem, porque vai ter online também, vocês podem fazer online. Aí lá tem tudo, viu? Aí, se vocês puderem fazer isso, porque é mais um conhecimento, é mais um estudo aprofundado para a nossa fé, e a gente também estudar com a família da gente precisa conhecer, precisa se alimentar, né? Então, Tá a gente bom? agradece a irmã, nós estudamos com a irmã Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais. Eu acho que é engraçado, é providencial. Nós vamos começar agora, na outra semana, os profetas. E aí, justamente no mês de setembro, vai cair o profeta Ezequiel. Acho que está sendo providencial o nosso... Vai ser agosto e setembro. Uhum. Mas nós preparamos um agradecimento e eu gostaria de, antes de agradecer, fazer a oração da festa de Nossa Senhora da Assunção, que está no nosso ofício divino. Se vocês quiserem acompanhar, no meu é na página 612, que tem assim, a oração na festa da Assunção de Maria. Como a gente já rezou o Pai Nosso, eu vou fazer a oração, aí quem vai fazer o agradecimento poderia agradecer e rezar a Ave Maria nesse clima de agradecimento, né? Uhum. Diz assim a oração: ó Deus, que te dignastes a alegrar o mundo com a ressurreição do teu Filho, Jesus Cristo, concede-nos a graça de gozar um dia das alegrias eternas, com sua mãe, a Virgem Maria, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Quem vai Amém. agradecer? Amém. Quem é? Regina? Isso, Paulo, vamos lá. Vou fazer a voz de todos nós. Regina, que bom. Bom, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. É com essa atmosfera de ação de graça que hoje nossos corações transbordam de agradecimento para descrever o quanto foram valiosos os momentos de oração, partilha da palavra, estudos e também descontração vividos ao longo da primeira etapa do nosso curso bíblico. Irmã, sua paciência, dedicação, conhecimento bíblico e habilidades, ou seja, sua forma de nos conduzir a mergulhar nas Sagradas Escrituras é inspirador. A cada quinta-feira, tivemos a oportunidade e a honra de aprimorar nosso repertório cristão, de presenciar quanto a fidelidade ao Senhor transformou e continua transformando a vida de homens e mulheres ao longo da história da humanidade. Desejamos profundamente encontrá-la pessoalmente o quanto antes, para lhe abraçar, render felicitações de gratidão e expressar com muito amor. Deus seja louvado pelo dom de sua vida. Muito obrigada. Com amor fraternal de suas cursistas. Vamos rezar junto? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus sabe o quanto meu coração está feliz, né?
por ter conhecido pessoas tão sábias, tão de Deus, né? Tão maravilhosas que foram vocês, né? Para mim é presente, é dádiva de Deus, né? E ter conhecido esses rostinhos assim, apesar da gente não estar se conhecendo pessoalmente, mas os rostos já diz tudo, né? Esse Deus que se faz presente no coração de cada um, na perseverança, né? No amor. E para mim só foi alegria, gente, só está sendo alegria. Ter essa oportunidade também que Deus me deu de conhecer cada um de vocês e de aprender com vocês também. E quando a gente partilha, a gente recebe em dobro, recebe em dobro. Só tenho que dizer para vocês gratidão, muito obrigada. Para mim foi um prazer, de coração, estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Eu espero também conhecê-los pessoalmente, Aqui gente. está terminando. Minha cara vocês já sabem aqui, né? Mas eu espero conhecê-los pessoalmente. Né? No ano atrasado, Pela eu semana fui para Caxias. No ano atrasado, eu passei uma semana em Caxias, dando um curso bíblico. Não foi na matriz, não, foi uma das igrejas, eu não estou lembrada. Eu não sei se vocês estiveram Foi lá. na igreja matriz, foi a matriz que promoveu, a igreja Nossa Senhora, a paróquia Nossa Senhora em São José. Mas foi no sem treinamento, o encontro. Marcaram a primeira vez, eu me inscrevi, depois remarcaram, aí na segunda vez eu não pude ir. Foi lá que eu soube de você. Pois a igreja, ó, estava cheia. Não sei se Irmã, tem... então, você poderia dar a bênção, trazendo presente os religiosos, as religiosos consagrados, que vamos celebrar no domingo agora, e alguns lugares vão estar encerrando também a festa de Nossa Senhora da Assunção. Aqui, lá em Caxias, eles têm hoje a festa, mas outros lugares celebrando no domingo, alguns lugares fazem a coroação também de Nossa Senhora da Glória, que para nós corresponde a Nossa Senhora também da Assunção, e tantos nomes de Nossa Senhora, né? Tantas Marias na vida, né? Tantas Marias da vida. Então, vamos, né, colocar nossa mão sobre o nosso coração, né, e sobre a palavra de Deus, Deus da palavra, né, que nos inspira, que nos ilumina, que fala e que alimenta a nossa vida. Continue nessa dinâmica de estar conosco, de permanecer conosco, de não desistir de nós. Possamos essa graça para todos os irmãos e irmãs que moram com a gente, a nossa família. O Deus se faz presente, o Deus da palavra. Que o Senhor nos dê a graça de perseverar até o fim, de viver a vontade de Deus, de partilhar e de viver a nossa vocação. O Deus da palavra, o Deus da vida, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz, muita alegria e muita sabedoria no coraçãozinho de cada um de vocês. Obrigada, obrigada e obrigada. Amém. Parabéns para vocês pela perseverança, viu? Oi, Paulo. Obrigada. Quinta-feira a gente retoma com o pessoal do CEBI Maranhão para entrar nos profetas, tá bom? Tchau. Pronto.